Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro que deu origem a uma série que foi muito aclamada aí na Netflix, que é o Mindhunter. Bom, o Mindhunter ele tem dois autores. Ele tem o John Douglas e o Mark O'Shaker. O Mark ele é roteirista e escritor, então ele ajudou, né, o John Douglas a contar aí a sua história, a sua biografia. O John ele é um detetive do FBI e ele foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento daquele departamento que analisava os perfis e as personalidades de assassinos em série e de criminosos em série. Então, para você que tem interesse em crimes muito famosos, análise de personalidade, todo esse lado aí da análise de comportamento, de personalidade, esse é um livro aqui bem rico que você vai gostar bastante de ler. O livro aqui vai ter uma introdução com as memórias do John, desde a época que ele estava no colégio, que ele fala que ele era meio despreocupado, ele não tinha objetivos, não tinha um talento específico para nada, então ele não sabia o que fazer. Vai falar sobre as várias coisas que ele tentou ser durante esse tempo e não conseguiu, até que a vida dele foi se encaminhando para se tornar um policial, oficial, detetive e ir parar no FBI. E como essa questão da análise de personalidade foi se desenvolvendo. No início era somente ele, mais um ou outro que acreditavam nessa arma, nessa ferramenta aí da polícia para resolver crimes. Só que isso foi aumentando, né, e se concretizando, se estabelecendo durante o tempo. E hoje, né, a gente sabe que isso é muito usado quando se trata de crimes assim muito horrendos, muito difíceis da polícia resolver. As primeiras 100 páginas aqui então vão ser um pouco maçantes, porque vai falar só sobre a vida dele e não sobre o que a gente realmente quer saber, que são os casos e o desenvolvimento ali do departamento do ramo que ele seguiu. Só que aí depois disso vão ser centenas de casos de investigação onde ele vai contar detalhadamente tudo o que aconteceu. Ele vai falar sobre crimes famosos. Ele e a equipe dele começou a visitar vários presidiários, vários assassinos em série que já estavam presos e fazer uma série de entrevistas com essas pessoas, para poder, né, ver quais eram os traços em comum que eles tinham e a partir daí desenvolver um perfil de como esse assassino agia, de onde ele veio, de como era a família, a infância, etc. Bom, a parte mais interessante do livro é ver como ele desenvolve esse raciocínio dele. Ele chega numa cena de crime e ele fala que tudo que o assassino deixou ali revela traços comportamentais. Então ele vai explicando o que cada uma dos atos do criminoso, que cada um dos atos desse criminoso acabou fornecendo de pista para a polícia. E ele vai descrevendo aqui alguns crimes bem chocantes, então é uma parte meio indigesta, apesar de ser um assunto interessante, porque a gente tem esse interesse mórbido, mas meio que choca bastante. E ele vai explicando por que esse assassino agia de tal maneira, porque ele descaracterizava aquela pessoa a ponto dela não ser mais um ser humano para ele, o que ele queria quando ele tinha um ato violento ou ato sexual. É claro que assim, o livro tem algumas, não digamos falhas, mas alguns pensamentos que refletem a época que ele foi produzido. Afinal, o John ele é um cara já um pouco mais velho, ele tem algumas concepções que a gente meio que fala, não é bem assim. Tanto que no começo do livro tem uma observação aqui. A editora colocou assim, que originalmente foi publicado em agosto de 96 nos Estados Unidos, esse livro, e reflete o ponto de vista dos autores neste período e em épocas anteriores. Ou seja, tem vários preconceitos nessa narrativa aqui que a gente vai vendo, né, conforme o livro vai passando, mas enfim, a gente sabe que isso era origem de outra época e que esperamos que tenha melhorado. Então, por exemplo, eles colocam aqui muito que todo o assassino tinha uma coleção de pornografia sobre sadomasoquismo. E aí, gente, né, 50 tons de cinza, então todos os leitores de 50 tons de cinza são potenciais assassinos. Então tem algumas coisas nesse estilo assim de generalizar alguns assuntos que meio que me incomodou um pouco. Também o fato de, durante boa parte do livro, ele dizer que todas essas pessoas eram frutos de lares desestruturados. A gente sabe que tem muito disso hoje em dia, que são inúmeras as famílias que são desestruturadas, então quer dizer que de cada ali vai sair um assassino em série? Não é bem assim.
Pro final do livro ele começa a analisar melhor isso, eu acho que fruto de toda a experiência dele, ele começa a analisar que são vários fatores que podem dar origem a um assassino em série, que não é só o lar desestruturado, não é só alguma coisa que não funcionou ali quimicamente no cérebro dele. São vários fatores que levam essas pessoas a fazerem isso. Bom, aí duas coisas, né, que chamam bastante atenção. Primeiro é o ego do John, porque ele realmente se acha assim o cara fodão, ele resolve tudo. Então ele tem, pela taxa de sucesso, né, nas investigações dele, ele acaba tendo esse ego um pouco inflado que você vai perceber durante o livro. E outra coisa que me chama muito atenção é como muitos desses assassinos que foram presos aqui, que cometeram grandes crimes, não foram o primeiro crime desses assassinos. Eles já haviam feito uma série de crimes, de delitos, e que a polícia foi simplesmente deixando passar. Tem casos aqui de pessoas que passaram pela cadeia, passaram por psicólogos, e que simplesmente eles foram enganados, o criminoso fingiu que tinha se recuperado e acabou voltando para as ruas para cometer crimes maiores ainda do que já haviam cometido. Então isso também é uma coisa que chama bastante atenção. Enfim, né, se você gosta desse estilo de material sobre assassinos em série, inclusive ele fala aqui que vários filmes se basearam nesse trabalho que eles fazem, inclusive O Silêncio dos Inocentes. Então essa é uma leitura que não vai ser tão rápida assim, porque ela é um pouco indigesta, mas com certeza você vai gostar bastante. Bom, não se esqueça de se inscrever, de curtir, deixe seus comentários aí e até a próxima leitura.